Começa agora o seu espaço de conversa e opinião. Seja bem-vindo ao Hora Veja Podcast. Está no ar o Hora Veja Podcast. Conversas, ideias e histórias que merecem ser ouvidas. Aperte o play e vem com a gente. Está começando o Hora Veja, o podcast onde a conversa nunca fica pela metade. Informação, histórias e boas risadas toda semana, aqui com você. Ora, veja só! Começa agora o bate-papo que conecta histórias, ideias e muita opinião bem-humorada. Microfone aberto. Fala aí, galera. Estamos aqui em mais uma edição do Hora Veja Podcast. Hoje a gente está com um convidado aqui que foi protagonista aí, participou de uma grande polêmica ocorrida agora, acho que foi segunda-feira, né? Segunda-feira? Exatamente, dia 13. Dia 13, segunda-feira, ali na Faculdade de Formação de Professores, na UERJ, na qual um vídeo tem circulado na internet aí com o deputado estadual, professor Josemar, do PSOL, dando uma gravata num rapaz que estava filmando junto com esse nosso convidado, estava filmando para esse nosso convidado aqui hoje, que é o Pedro, que é um influencer bastante conhecido aí no meio político também, na área de gestão pública. E acho que vai ser um papo bem interessante, até porque é um assunto muito polêmico, gerou violência, né? E pelo que a gente entendeu, foi uma violência gratuita. Nada aconteceu, né, Danilo? Quiser fazer uma observação para a gente passar para o nosso... Pedro, fala um pouco sobre você. Quem é o Pedro aqui? Fala para a galera aí. Então, eu sou engenheiro civil de formação, tenho 3 pós-graduações na área, né? Tenho pós-graduação em gestão pública, pós-graduação em gestão e fiscalização de contratos públicos e pós-graduação em engenharia rodoviária e de pavimentação. Sempre trabalhei na minha vida, né, como engenheiro, e de 3, 4 meses para cá comecei a me dedicar quase que exclusivamente às redes sociais, né? Bota aí do início do ano para cá. E realmente ganhei alguma projeção com esse tipo de abordagem, né, entrevistando as pessoas na rua, sempre de forma respeitosa. Eu sempre digo para o Davi, para as pessoas que estão comigo, que quem vai ditar o ritmo e o nível da entrevista é o entrevistado. Se me tratar com respeito, vai ser respeitado. Se gritar, eu vou gritar. E se fizer alguma agressão, eu vou me defender. Já tinha... Não, pode terminar, desculpa. E aí, o que acontece? No caso do Glauber Braga, que foi ali o abordado, né? Em nenhum momento eu abordei o Josemar, nem iria abordar o Josemar. Minha rede social, se você ver a amplitude, claro que eu, graças a Deus, hoje 50% da minha rede social é do Rio de Janeiro, mas ela tem uma amplitude nacional, né? Eu até brinco que, por exemplo, eu poderia talvez disputar a eleição em São Paulo. Sim. Eu teria, se você ver pelo nicho, né, eleitoral e pela divisão de seguidores, em São Paulo, né? Teve um momento na minha rede social que 60% dos meus seguidores eram de São Paulo. Sim. Então, assim, se você parar para analisar, não tem lógica eu abordar um deputado estadual. E aí, nem menosprezando o deputado Josemar, mas não tem sentido. Sim. Porque vai ser um conteúdo que não vai ser abraçado pela galera, pelas pessoas que me seguem e acompanham o conteúdo. Então, diferente do Glauber Braga, que já tem uma projeção nacional, já respondeu por algumas questões lá na própria Câmara dos Deputados, já fez greve, enfim, uma greve até mentirosa, né, que eu até falei para ele. De fome, né? Uma greve de fome que dava para ver claramente que ele estava comendo e muito, né? E justamente por causa de uma agressão, desculpa. Justamente por conta de uma agressão, né? Ou seja, é bem notável no partido, né, do socialismo e da liberdade, né, que é o PSOL, que eles gostam dessa prática, né? Lembrando que Adélio Bispo, né, que esfaqueou o presidente Bolsonaro em 2018, era afiliado do PSOL, né? E já tinha... o Willis que cuspiu no Bolsonaro, era do PSOL. E agora... Já tinha acontecido algum episódio desse com você? Não. Com a tua equipe? Não, desse jeito Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. No máximo discussão, acalorada e tal, né? Assim como foi com o próprio Lindbergh, mas o próprio Lindbergh também não chegou a encostar em mim, nem ninguém na minha equipe. Por quê? Porque a divergência de ideia, eu acho que a democracia é isso, né? Do jogo, né? A polaridade faz parte. Eu achei interessante, Daniel, que a gente estava conversando antes aqui de começar, que ele falou que ele conhece já o Glauber Braga há bastante tempo, se dá bem com o Glauber Braga. E nesse dia ele estava conversando, ele tinha acabado de conversar com o Glauber, né? O Glauber, por exemplo. Bem amistosa ali. Explica aí como é que... Eu tenho um relacionamento bem... Fala a dinâmica, conta a dinâmica do fato, até a gravata ali, o celular, né? Vamos lá, então, na sexta-feira, né, no dia 10, um colega que estuda nas universidades estaduais, e eu, se não me engano, ele se formou na estadual e agora ele está estudando na UF. Ou seja, ele tem um trânsito universitário, ele recebe esses folders, né, de debates públicos, e sempre que ele recebe, ele manda pra gente.
manda para alguém da nossa equipe, ele sempre manda para a gente participar também. Sim. Por quê? Essa turma, eles são muito críticos, e com razão, da falta de pluralismo político que há dentro das universidades públicas. Eu sou aluno do Olavo de Carvalho, ingressei no meu ativismo político porque eu era aluno do Olavo de Carvalho, me matriculei no COF em 2016. O Olavo sempre chamava isso de espiral do silêncio, que é quando você tem uma minoria que tem ali um pensamento frente àquela turma que, infelizmente, ele é minoritário, né? A maioria das pessoas pensam diferente, que é o caso das universidades públicas, onde a cada 10 alunos, talvez de direita e 9, né, são de esquerda, principalmente nos cursos de humanas. Esse aluno, ele acaba se sentindo reprimido de expor a sua opinião e o seu pensamento político, né? Sim. E até por essa razão, por ele ter esse receio, ele chama, geralmente, ele manda mensagem pra gente, ele pede pra gente participar desse tipo de ato, para que a gente, com alguma estrutura, para que a gente, com algumas pessoas já no nosso time, já dominando esse tipo de abordagem, a gente possa participar e fazer esse enfrentamento como um debate de ideias, que é assim que tem que ser, né, de fato. Para eu mostrar que o seu pensamento é deletério, eu preciso, primeiramente, que você expõe o seu pensamento. Né? Claro, perfeito. Para, a partir daí, eu poder mostrar as minhas teses, o meu entendimento e como a gente pode refutar isso. Então, o aluno, um amigo, inclusive, que é aluno... Isso é reflexo da tua atividade mesmo, de bastante tempo, então você está circulando no meio, então chega muita pauta para você. Posso fazer uma pergunta antes? Claro. Eu tenho essa visão. Você acha que a extrema esquerda, ela usa as universidades públicas como QG delas ali, como se fosse algo que é delas ali, ela se apropria daquilo ali? Com certeza, certeza absoluta. Porque é o que eu falei assim, eu estava num debate, até em defesa de vocês, e discutindo com o pessoal eu falei assim, olha só, mas o Pedro foi lá afrontar, eu falei, olha só, universidade pública, tá o nome, público. Tudo bem que o deputado estava no exercício da função fazendo uma prestação de contas, é algo que não é crime. Parece que não foi nem isso que ele falou, foi um debate, eles chamaram para um debate e era aberto ao público. Mas o que desculpa você, que a esquerda, a pessoal do PSOL mesmo, tá? Posso falar aqui, sem medo para o pessoal do PSOL passou, estão usando uma narrativa que era uma prestação de contas de mandato. E eu vi ali, se era uma prestação de contas de mandato, é algo que pode ser feito sim em um órgão público, sem problema. Mas se está dentro de um órgão público, porque a pessoa pode estar aberta a todo mundo. É o que eu falei, se vocês queriam fazer algo e evitar isso, alugariam um salão de festa. Faz dentro do partido, sai do entendeu? partido. Por quê? Porque que, inclusive é em frente ao UERJ, né? A pessoa está no órgão público, ele fazendo, não pode ter questionamento. Então, mas deixa ele te explicar, sabe por quê? É muito interessante. Eu quero confrontar que você estava lá para ele. Não teve discussão, não teve nada. Não, mas eu não estou falando de discussão. Eles questionaram que o cara, igual um exemplo assim, intolerância, né, religiosa, eles usaram esse termo até. Porque um pastor vai na frente do coisa e começa a orar. Não, é diferente, cara, totalmente diferente. Vocês estavam ali, eles usaram o órgão público para fazer um evento deles, e ali está passivo total. Não pode ter um aluno na universidade que pode questionar aquilo, não pode ter alguém que pode querer questionar e debate. E pelo que eu assisti no vídeo, o Pedro estava num debate super tranquilo, uma troca de ideia com o Glauber Braga. Entendeu? Exatamente, como dá pra ver claramente nas imagens. Explica a dinâmica pra gente, pro pessoal de casa entender também. Sim, faz o passo a passo. O ponto que você trouxe. Aí eu recebi esse folder, né, na sexta-feira com um colega que é estudante universitário pra gente poder participar desses atos. Não é a primeira vez e nem vai ser a última, até porque esses alunos, eles gostam e precisam do nosso apoio para que eles tenham o direito de, conviver nos espaços públicos da universidade, né? E aí, como que a gente faz nesse tipo de abordagem? A gente recebe o folder, a gente se prepara para ir para o ato, analisa o horário que o ato vai começar. Nesse caso, começou às 18 horas, nós chegamos lá por volta das 19h30. O ato era na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aqui no campus de São Gonçalo, mas era dentro de um auditório. Em nenhum momento nós adentramos no auditório, em nenhum momento nós interrompemos o ato. É interessante. Esperamos o ato finalizar. O ato acabou por volta de 10 horas da noite. Ou seja, o ato durou aproximadamente 4 horas, né? Deduzo, né? Porque como estava marcado para 18. Não, cheguei 18, cheguei 19h30. Acredito que tenha começado 18 e pouquinho. Quase nesse horário aí. E aí, eles demoraram um pouquinho, ficaram tirando fotos, né? Com os apoiadores, etc. Nós esperamos, em nenhum momento adentramos no auditório, ficamos do lado de fora.
Quando deu por volta de 10h15, o Glauber sai do auditório. Em nenhum momento eu percebi o Josemar, tá? Até porque o foco era o Glauber. Eu não percebi o Josemar. O Glauber sai e já vem na minha direção, porque ele já me conhece. E ele já sabia o que eu estava fazendo ali, né? Sim. Aí eu perguntei pro Glauber, ei, vamos fazer um debate? Você me concede aí uma entrevista pra gente poder fazer um debate? Porque assim, eu sou contra esse tipo de conduta de vocês usarem os espaços públicos para fazer palanque político, que é isso que vocês fazem aqui. Aí ele falou, claro, Pedro, você, inclusive, ele até fala isso pra mim, dá pra perceber na leitura labial, que ele fala assim pra mim, você é muito gentil, você é tão gentil que nem parece que é de direita. Aí, até a hora que eu coloco a mão no ombro dele, falo, porra, Glauber, para com essa porra. Aí, mas falo rindo, mas já começou bem. Mas brincando, né? Você vê claramente que tanto ele, até pela linguagem corporal, ele tá brincando e eu também, pô. Foi uma coisa ali respeitosa, né? Uma brincadeira sadia, né? Se você consegue entender. Sim. E aí eu falei, pô, então vamos começar? Ele, vamos. Só que eu só vou te responder com outras perguntas. Aí eu falei, beleza. Aí eu fiz uma pergunta, comecei perguntando aí o que você acha do filho do Lula que tá recebendo 300 mil de propina todo mês do careca da INSS. Aí ele foi respondeu, fez um ataque à família Bolsonaro. Aí eu respondi com outra pergunta, aí ele fez um outro ataque à família Bolsonaro. Aí ele falou pra mim, pô, você não tá respondendo as minhas perguntas. Eu falei, nem você. Aí foi até a hora que eu pensei assim, falei, caramba, essa entrevista aqui não vai pegar, não vai ficar legal. Eu já pensei, pô, eu fiquei aqui 3 horas esperando a equipe e a entrevista não ficou legal. E aí a gente continua, isso aí dura aproximadamente 2 minutos e meio, né, que o vídeo inteiro ele tem 3 minutos. Isso dura aproximadamente 2 minutos e meio. Aí eu percebo, não na hora, eu percebi quando eu assisti o vídeo que uma senhora aparece e dá um grito, fala alguma coisa lá que não faz muito sentido. E logo depois, o Josemar aparece. Mas o Josemar em si, ele fica no máximo 15 segundos ali naquele ambiente. No máximo, no máximo. Na cena ali. Se o vídeo tem 3 minutos, o Josemar fica no máximo 15 segundos ali. Tinha quantas pessoas filmando a tua equipe? Tinha 2 pessoas filmando. 2 pessoas filmando. Um era o Davi, que é sempre o filmmaker principal, mas eu sempre coloco mais 1 ou mais 2 infiltrados, que ninguém percebe que estão comigo. E aí, inclusive, o Josemar não percebeu. Nem o Josemar, nem o assessor dele, nem o Alex Serpa, ninguém percebeu que tinha um segundo câmera ali. Acredito que só o segurança do Josemar tenha percebido isso. E aí, nesse momento, o Josemar aparece, não faz nenhum contato comigo, não vem na minha direção, vai direto no Davi, não vai direto no celular do Davi, vai direto no pescoço do Davi e aplica um mata-leão. Aí as pessoas falaram, pô, Pedro, você falou tentativa de homicídio. Falei tentativa de homicídio, o golpe é mata-leão, porque é a melhor forma de você matar um leão. Não é mata-formiga, não é mata-cobra. Tem inclusive um golpe que se chama mata-cobra também no jiu-jitsu. É mata-leão, porque é a melhor técnica para você matar um leão. É exatamente isso. Espero que ninguém aqui um dia precise lutar com o leão. Mas a melhor tática é você pegar as costas do leão e tentar aplicar um mata-leão. Ou seja, Pedro. Se o Josemar não mataria nenhuma formiga. Não mataria. Mas aí, por exemplo, você, se o golpe ele pode matar até um leão. Sim, concordo. Dá pra matar uma pessoa. Eles não chegaram a cair no chão, não, né? Ele não conseguiu. Não, porque ficaram ali cambaleando. Não chegou a cair no chão. Quase caiu, mas não chegou a cair. Inclusive, se você perceber no vídeo... como é que foi pra separar eles ali? Foi então, se você perceber quem fez isso, depois eu vejo no vídeo. Foi o segurança do Josemar. Que separou. O segurança do Josemar que percebeu. Eu deduzo que ele percebeu. Poxa, que ele tem que resolver isso, né? Eu tava errado. Eu deduzo que o segurança do Josemar, óbvio que ele nunca vai assumir isso publicamente, mas ele falou, meu chefe fez merda. Sim. E aí ele entra, ele tira o Josemar da cena, provavelmente deve ter alguma formação policial, possivelmente, né? Ele tira o Josemar da cena, o Josemar rapidamente desaparece por conta do segurança. Sim. O segurança tira o Josemar, provavelmente a contragosto. O Josemar, em questão de, no máximo, 15 segundos dele entrar na cena, ele já sai de cena. E o segurança tira o próprio Davi dali também. Se você parar para analisar, na hora ele tira o Davi também dali. Eu não percebi isso na hora, mas ele tira o Davi dali. E nisso que ele tira o Davi daquele ambiente, depois o Davi depois ele vai contar o que aconteceu ali no final, na hora que ele sai do ambiente. O Davi, ele sai, eu continuo ali. O Alex Serpa conseguiu pegar o celular. O Alex Serpa conseguiu nesse momento pegar o celular do Davi, depois que o Josemar deu o mata-leão. O Alex Serpa, ele toma o celular do Davi, joga o celular no chão e pisa. E aí eu percebo, pô, destruíram o meu celular. O celular que destruíram estava com o Davi e era seu. É sempre assim, a filmagem é sempre feita com o meu celular. E mostra claramente a cena do Alex Serpa jogando o celular várias vezes no chão. Claramente. Aí eu dou a voz de prisão no Josemar e no Alex Serpa. Sem saber que era o Josemar. Tira só uma dúvida. Nesse momento que ele pegou o celular da mão do Davi, ele estava engravatando o Davi, é isso? Isso, o Josemar estava engravatando o Davi. E o Alex foi puxando a mão Serpa, dele. Isso, toma o celular da mão dele e quebra. Porque Davi, naquele momento ali, o foco dele nem foi se defender no mata-leão, foi segurar a materialidade, o celular. Né? Até porque o celular, ele acredito que o celular agora ele tá na perícia, depois eu vou explicar isso. A mesma ação que o bandido faz para roubar uma pessoa. Exatamente, pô. E o áudio principal, ele vai ser ainda melhor
quando eu conseguir recuperar o áudio principal que está dentro do celular, porque vai ver que a entrevista foi absolutamente harmoniosa. Não faz o menor sentido. Né? É uma coisa assim, lógica. Também, você pegou também gravou. Dá pra perceber também, inclusive nesse celular que o outro menino tava filmando, dá pra pegar o áudio também. Se você se esforçar ali, você consegue ouvir tanto o Glauber quanto a mim. Se eu conseguir ouvir, mas fica mais explicativo. Isso. Fica mais explicativo com o áudio principal, porque, tipo assim, o problema tá desse tipo de abordagem de perto, é o microfone. Porque o microfone ele fica ligado na minha câmera principal, que é no Davi. Agora eu vou até melhorar isso. A gente já bolou aqui uma alternativa que a gente tem que ter um outro microfone ligado no que eu chamo de infiltrado, né? Sim. Aí eu vou ficar com 2 microfones, um no bolso e outro ali. Então, assim, isso tudo acontece, aí depois que o Davi sai, o segurança retira ele daquela situação, o segurança do Josemar retira. Como é que você sabe que era do Josemar e não era da UERJ? Porque não estava de uniforme. Os vigias da UERJ, eles usam uniforme e ali fica claro que ele era segurança do Josemar. E aí, o Davi sai correndo, né, nesse momento. Ele sai correndo, ele e os meus outros 2, inclusive o menino que estava com o celular e o outro menino que também estava comigo, eram 3 pessoas comigo, os 2 correm, e eu fico sozinho ali na UERJ. No momento que eu fico sozinho, que eu tinha dado voz de prisão nos 2 e tinha ligado para a polícia, eu não sabia que o Josemar tinha ido embora, né? Eu, na verdade, nem sabia que era o Josemar nessa situação. Botaram ele no carro. Então, assim, só que aí em questão de 1 minuto, eu percebi que todas as figuras públicas ali já tinham saído, já tinham ido embora. Eu não sabia que tinha saída por trás da UERJ, né? Depois que eles me explicaram. Eles deram a volta, pegaram o carro possivelmente e foram embora. Ou seja, numa questão de 1 a 2 minutos, todos eles foram embora. Aí eu virei pro Glauber, né, um pouco antes dele sair, eu falei, Glauber, você compactua com isso? Aí o Glauber vira pra mim e fala, pô, Pedro, o que você quer que eu faça? Ou seja, nem o Glauber compactou. Você vê, não tem nota pública do Glauber defendendo o Josemar, não tem nota pública de nenhum ativista, de nenhum político de esquerda, nem do pessoal defendendo o Josemar. Quer dizer, porque não tem nenhuma materialidade sobre algum abuso seu, por exemplo. Exatamente. Se houvesse... Exatamente. Não, até porque isso que eu te falei. Uma ofensa, uma provocação mais... Com certeza teria uma nota de repúdio, mas ele não tem, porque não teve. Exatamente. Aí se você parar pra pensar, se o Josemar tivesse feito essa covardia, por exemplo, comigo, eu tenho certeza que vários políticos de esquerda estariam em defesa dele. Porque eles devem me considerar um fascista, racista, sexista, taxista, todos os istas do mundo. É porque quando discordam de você, todo mundo vai criar... Todo mundo que discorda pontualmente em qualquer questão da esquerda é automaticamente rotulado por eles de fascista. Eles são os sinalizadores e os monopolizadores das virtudes. Só eles que detêm as virtudes humanas, né? Então, assim, é assim, infelizmente, que a esquerda trata todos aqueles que pensam diferente, um pouquinho diferente. Mas eu acho que não é toda a esquerda também, não, né? Eu acho que talvez o pessoal que está muito a esquerda radicalizado. Exatamente. A esquerda identitária, PSOL. Assim como tem a direita radical também. Eu acho que o meio termo é o... Isso. Né? Só que aí, se você vê, ele faz a agressão ao meu filmmaker, que sequer tem publicação identitária na rede social. Esse é o absurdo. Na verdade, a agressão dele foi para tirar a gravação e querer... Exatamente. Só que aí, por exemplo... Aí te privar também do que você faz. Eu vou até falar aqui... gente, que eu vou deixar bem claro o que eu vou falar aqui, tá? Isso aqui é uma análise minha, um machismo meu. Quem sou eu para julgar alguma coisa, tá? Vamos lá. Pelo que eu vi ali, que eu assisti o vídeo... E pelo que eu tenho minha análise sobre isso, que eu acho que foi o que aconteceu, o Josemar quis falar pro palanque dele. Exatamente. Ele aproveitou que tava o Glauber, alguém ali foi igual, já viu aqueles desenhos da Disney que fica o Pato Donald, o diabinho, o anjinho, e fica assim, vai lá, quebra ali a cama. Acho que foi algo do tipo. Foi uma tentativa fracassada de querer lacração, porque... Na verdade, você estava numa entrevista com o Glauber de forma respeitosa, que todo mundo vê, e fez demais que se ele estava ali com uma pressão de contas, ele estava no exercício da função dele como deputado. E um deputado no exercício da função tomar uma atitude daquela, e o que eu acho mais impressionante é querer pagar para ver no Conselho de Ética. Exatamente. Isso mostra ali que realmente uma impunidade gigante se isso deixar... passar batido até ali. Porque parte do princípio que você acabou de falar. Ele é um deputado federal. Ele é um funcionário público. Pô. Então ele tem o dever de estar sempre aberto. Né? Ele é um agente público. Servidor público. Ele é um dever de estar sempre aberto à população. Servidor público seja servidor rico, público pobre, porque ele serve o público. Negro, indígena. Né? Ele tem que ouvir, ele tem que estar disponível para todo mundo. Mas a minha análise ali não existe, é que demonstra um desespero muito grande
do deputado. Para demonstrar pro Glauber, no caso, né? O Glauber, e desespero mesmo que ele vê que tá uma eleição difícil para ele. É isso aí. Você chegou onde eu queria. Eu tenho 3 teorias sobre isso, é o que eu te falei. Eu entendo que ali, ou ele quis sinalizar uma virtude para o Glauber, que hoje é a maior força política do PSOL no estado do Rio de Janeiro, disparado. Sim. O PSOL não tem uma outra liderança do tamanho do Glauber. Eu acho que essa é a primeira, e ele quis fazer ali uma sinalização de virtude pro Glauber, porque naquele momento ele não sabia que aquilo ali seria gravado. Ele não sabia que tinha um segundo câmera. Ou seja, não tinha como. Tanto que focou só naquele celular. Já que ele não sabia que tinha uma segunda câmera, ele não sabia que aquele ato que ele estava cometendo seria publicizado. Ou seja, a sinalização de virtude ali seria apenas pro Glauber. E a lacração dele foi pro Beleléu quando tem uma outra câmera pegando todos os fatos, tudinho. Exatamente. Essa é a primeira. A segunda teoria que eu tenho. Ele teve um surto ali na hora. Porque foi muito rápido, ele já foi direto no câmera. E não teve causa, né? E é uma pessoa desequilibrada que, infelizmente, não está na liturgia do cargo, não está à altura da liturgia que esse cargo exige. Ser deputado de 92 municípios do segundo maior estado do país em relação ao PIB, né? Não teve não teve discussão nenhuma entre vocês nem com o Davi, né? Não teve uma troca de palavras. E a terceira teoria? Ele não entendeu a situação, que aí o que ele falou basicamente via nota e via alerge vai nessa linha. A terceira ali, ele não conseguiu ler a situação, não leu, não conseguiu entender como ele não está desde o início, ele só chega no final da entrevista, ele interpretou errado. Por isso que eu falei a questão do Pateta, do Pato Donald. Alguém cantou no ouvido dele assim, vai lá, tá dando um cara lá, tá querendo lá em cima. Possivelmente. Pilharam ele errado. Exatamente. Alguém chegou e falou pra ele, e ele já foi focado. Ele já foi que a assessoria dele é tão fraca em Thalia, que o próprio assessor dele pega o celular e bate no chão. No celular, e aí ainda fala assim, tio, vai fazer o quê? Acho que foi isso que eu falou. Foi pra ele. Não, eu dei voz de prisão, aí ele vira pra mim e fala, quem é você pra dar voz de prisão? É isso que ele fala. Aí na hora eu dei voz de prisão e me direcionei ao segurança do Josemar. Eu falei, você é policial. Se você é policial, você acompanhou esse delito flagrante, acompanhou a minha voz de prisão. Se você não direcionar para a delegacia, você estará incorrendo em crime de prevaricação e vai responder na corregedoria da PM e vai ser preso. Eu falo isso pro segurança do Josemar. Que é exatamente no momento que o Serpa pergunta, quem é você para me prender? Aí eu falo e concluo com esse ato. Só que como isso aí não está gravado, eu não vou levar isso pra frente. Que em questão de segurança do Josemar. Eu conheço o Serpa, tá? O Patrick Crone conhece. Pelo que eu entendo do Serpa, o Serpa ele tá muito agindo na emoção. Ele não tá conseguindo já ser racional nessas atitudes dele ali, tá? Tá agindo na emoção. Eu acho que o que tá acontecendo é que tá se afunilando ali, tá com risco de perder o mandato e bater um desespero total ali. Porque aí você fala na questão do deputado, da questão dele, deputado, de pessoa questionar tal. Você vê pelo mandato dele. Eles fizeram uma campanha lá do Vinícius Júnior, até plausível e tal, mas vamos falar a verdade. Só isso? Não, falaram da Jaca. Você sabia não? Que a Jaca fizeram até vídeo com a Jaca. A Jaca é uma das frutas mais que sofreu mais preconceito na história do Brasil. Porque a Jaca, todo mundo tem aquele preconceito com a Jaca veio dos negros. Pô, depois você pesquisa na internet, tem isso. E aí você vê que ridículo, né? No mandato dele, que tá sem muita expressão, é o desespero. É o que eu vi ali naquele desespero político. Mas ali o Serpa agiu como assessor. Ele analisou, caramba, meu chefe tá fazendo... Mas de uma maneira burra, pegar o celular... Ele pegou o celular até para ajudar o chefe a não ter materialidade contra o próprio chefe, né? Se ele é assessor do chefe, ele não ia permitir que aquele celular registrasse um ato ali criminoso do chefe dele. Aí ele pega o celular, joga no chão e pisa, né? O mal do malandro é achar que só a mãe dele faz filho... Exatamente. Só que aí, se você ver, o Serpa é diferente do Josemar. O Serpa tá desde o início do vídeo. Sim. Ele está desde o início. O Josemar veio depois sem saber o que estava acontecendo ali. Alguém pilhou ele e ele foi ali. O Serpa, se você analisar, ele fica só tentando dificultar a gravação do Davi. Ele fica na frente do Davi e força o Davi a colocar o celular pro alto. Né? O que o Serpa fez ali, ele não contava que estava gravando. Ele fez o papel de assessor, que é errado, não vamos falar assim, tacar um celular no chão não é certo. Me desculpa, Serpa, mas apesar de eu te conhecer, porra, meu irmão, tá errado, vou massacrar. E você tá respondendo no processo, tá certo? A gente já moveu a ação, levamos, logo depois do ato, fomos na 73DP. O policial pediu pra gente fazer o BAN, né? O boletim de atendimento médico. Fizemos o boletim de atendimento médico, retornamos à 73DP. Eles pediram pra gente voltar no dia seguinte de manhã, voltamos.
demos entrada, fizemos o registro de ocorrência. Como ele detém a prerrogativa de foro por ser deputado estadual, foi para a Coordenadoria Especializada da Polícia Civil. Coordenadoria essa que fica localizada no prédio do Ministério Público. Fomos lá ontem, lavramos, né, o termo circunstanciado. Agora vai caber o delegado definir o tipo penal. Ele definindo o tipo penal tem 3 possibilidades, né, que é o Ministério Público fazer a própria denúncia, ou a segunda possibilidade, que é nós autorizarmos ao Ministério Público que faça a denúncia, que é provavelmente o que o delegado vai definir. Ele deve decidir por isso. E aí, partindo daí, vai ser uma ação provavelmente movida pelo Ministério Público contra o professor Josemar e, claro, referendada por nós, né? Mas o SERPA vai responder na... E o SERPA ele vai responder no dano ao patrimônio, processo esse no qual o Josemar também foi arrolado, né? Sim. Então, exatamente. O Josemar está arrolado nos dois, tanto no dano ao patrimônio como no criminal, né? Na denúncia criminal, né? Por conta da possível, né, lesão corporal. De qualquer forma, houve a lesão corporal. Eu falo possível lesão corporal referente à tipificação penal. Sim. Óbvio que houve a lesão corporal, mas eu estou aguardando a definição do delegado, porque é o delegado que vai decidir se foi vir de fato ou se foi lesão corporal. Então, eu dependo, né, da decisão do delegado para definir, mas óbvio que foi uma lesão corporal. Isso é óbvio. Davi saiu de lá com dor no maxilar, Davi saiu de lá com dor no pescoço, enfim. Foi uma lesão corporal oriunda de um golpe que é muito duro, né? Um golpe que qualquer profissional, né, de jiu-jitsu sabe que partindo de 7, 8 segundos a pessoa inicia o processo de asfixia e pode acontecer qualquer coisa. Ela pode apagar e voltar, ela pode apagar e morrer, ela pode apagar, voltar e ficar com sequelas, ela pode cair no chão, apagar e bater de cabeça, pode acontecer. Ele faz ali, ele assume o risco de tudo. Ele assume o risco. Então, assim, é exatamente por isso que eu falei, foi uma tentativa de homicídio. E foi. Com êxito? Não, mas foi uma tentativa. Por isso que é tentativa. Senão ele seria um homicida. Então não adianta o Josemar ficar indo para LERJ para me ameaçar. É isso, foi uma tentativa de homicídio. Sem sucesso. Porque o seu segurança atrapalha, inclusive. O seu segurança, claro, que por bem, né? Isso foi ótimo, né? O segurança, ele cessa ali a sua agressão e tira você do ato. Mas foi uma tentativa de homicídio. Não há como você aplicar o mata-leão e dizer que foi uma tentativa de homicídio. Não é um chute na bunda, né? Com uma intensidade baixa. É um mata-leão, que pode acontecer de tudo. Até porque Davi é leve. É diferente você aplicar um mata-leão em mim. Né? O Davi tem 50, 60 quilos, tem 18 centímetros de braço. Um garoto recém-saído das fraldas, tem 18 anos. Ou seja, é óbvio que você podia ter gerado ali um dano sério para o Davi. Né? Então, assim, o Josemar, ele foi ali, teve uma conduta criminosa. Prudente, né? Ele foi criminoso. Ele foi criminoso. Né? Então, assim, como ele não mediu o que ele estava fazendo e realmente fez porque ele queria combater a minha atuação, e ali ele enxergou que da forma seria partindo para cima do Davi, ele vai ter que pagar por isso, cara. Ele vai responder pelas suas ações. Não adianta ele ficar procurando amigo que a gente tem em comum, pedindo desculpa, pedindo pra eu não ir pra frente. Não tem como. Parece que teve um surto mesmo. Exatamente. Né, no vídeo ali é rápido, mas dá pra ver que ele tá muito nervoso. Então, só que eu vou ser sério contigo. Ele escolheu a pior pessoa pra fazer isso, cara. Ele escolheu a pior pessoa no mundo pra fazer isso. Também me surpreendeu. Porque eu não vou parar. Eu não vou parar. Pedro, tira uma dúvida, você falou algo interessante. Ele procurou pessoas próximas a você pra tentar. Isso aí eu não tenho como, não tenho prova, não tenho materialidade disso. Mas supostamente pessoas, amigos em comum, que nós temos, porque inclusive nós moramos perto, né? Muito perto um do outro. Eu nunca tive contato com ele, eu nunca estive no mesmo ambiente que o Josemar na minha vida. Mas a gente mora perto, moramos na mesma cidade, em bairros próximos, e temos ali amigos em comum, inclusive da política. E ele procurou já amigos em comum, inclusive que chegou até a minha mãe isso, né? Eu acho uma puta de uma covardia isso, a coisa chegar na minha mãe, e eu tenho coragem, irmão. Eu entrei na política realmente para confrontar mesmo. Agora, minha mãe fica desesperada, né, quando ouve esse tipo de coisa. Fica tensa, fica nervosa. Eu achei uma puta da covardia. Óbvio que eu tô falando tudo supostamente, tá? Eu não tô cravando que ele fez isso. Mas entendedores entenderão. E aí... Ô Pedro, só pra quebrar o clima um pouquinho aqui, mas não se preocupa não. Todo mundo que ele processa, daqui a pouco ele contrata pra trabalhar. Você tá... Mas olha, essa chance não existe, hein? Essa chance não existe. Eu quero te botar na cadeia, Josemar. Trabalhar com você não há essa possibilidade, até porque você não vai conseguir empregar mais ninguém daqui a alguns meses. Você vai ser caçado. Eu puxei lá na lista pra saber quem era o suplente dele, eu fiquei na dúvida. Porque a Beni Brioli saiu, foi pro PT, que era a primeira suplente. Pô, a Beni Brioli ia virar deputada agora. Por que eu vou caçar o Josemar? Não há outra possibilidade. Eu já articulei com mais de 20 deputados. Eu vou discordar com você. Já tem dois pedidos. Ele vai perder o mandato antes de você caçar. Não, na eleição que você fala, né? Então, assim, ele vai ser caçado. Não tem como. Eu falo, Josemar escolheu a pior pessoa do mundo pra fazer isso. Eu vou até o fim. Eu vejo o furacão, eu corro no sentido do furacão. Eu não vou pro outro lado.
Então, assim, eu vou até o fim. Agora, quais são as etapas? Depois dessa definição no delegado, a gente vai ter tipificação penal só para analisar se seremos nós que moveremos a ação ou se o próprio Ministério Público, como eu te falei, até pelo entendimento da nossa equipe jurídica, vai ser o Ministério Público que vai mover essa ação. Eles vão perder para mim. Eles vão perder para mim na esfera tanto civil quanto na esfera criminal. Eles vão perder nas duas. Inclusive, já prometi até para a equipe aqui, assim que a gente receber o dinheiro, eu vou, de fato, né, fazer um churrascão aí para a equipe aí para tentar compensá-los por esse sofrimento que eles passaram, né? Vou dar uma camisa do Flamengo ali pro Davi também, vou dar uma camisa do Flamengo para a equipe, né? O único, inclusive, time grande do Rio que nunca foi rebaixado. E aí, se você parar para analisar, ele vai pagar por isso. Não tem como. Ele tá preocupado porque ele sabe que ele já não seria reeleito, ele já não seria reeleito. Eu achei os caras com um ódio no olhar ali, cara. O Serpa também me surpreendeu. A gente conhece, pô, agir daquela forma ali com aquela violência e pegar o celular e bater no chão, aquilo ali parece que os caras estavam possuídos. Exatamente, ainda é covarde. Não faz sentido. Por que ele não tentou fazer isso, por exemplo, comigo? O Davi não tem nada a ver com isso. Em algum momento você foi procurado por alguém para tentar pagar o celular que foi quebrado, alguma coisa assim? Supostamente, alguém teria entrado em contato com um amigo que eu tenho em comum e pediu isso. Não, mas ninguém te procurou pessoalmente. Não, porque pessoalmente também não. Tem que ser pessoalmente. Até porque se procurasse pessoalmente vai ouvir muita coisa, entendeu? Vai dar problema. Então, assim, não é o caminho, entendeu? Eu não sou esse tipo de cara. Então, supostamente, nunca existiu essa tentativa de pagar o celular, porque eu acho que para ter essa tentativa tem que procurar você direto. Não, exatamente. Ou o Davi, ou quem for, né? Não, exatamente. Só que ali, eu vou ser sincero contigo, não importa mais o celular, que inclusive deve chegar um celular novo aí já sábado. A galera tá até me cobrando para gravar vídeo. Então, o celular tá periciado, ele foi levado pela Coordenadoria Especializada da Polícia Civil, que trata de profissionais com prerrogativa de foro, que é o caso do professor José Maia, que é um deputado estadual. Devo receber o celular de volta, vou tentar recuperar os vídeos, enfim, o áudio, etc, né, do celular principal, mas o celular já foi embora. O celular novo, que eu tinha aproximadamente 6 meses, né, um Samsung Galaxy S25, que eu utilizei para fazer basicamente todas as gravações que vocês viram na minha rede social, foi com aquele celular. Eu comprei aquele celular porque tem uma câmera especializada para estabilidade, né? E como meus vídeos são de rua, não adianta eu ter um celular com uma resolução melhor se eu não tenho uma estabilidade tão boa, né? O meu vídeo, por incrível que pareça, o tipo de conteúdo que eu faço é mais importante a estabilização da imagem do que a própria qualidade da imagem em si, porque são vídeos em movimento, né? Andando, etc. Então foi até por isso que eu comprei aquele celular. Agora já vem outro. E aí, ali, não tem como. Foi uma conduta criminosa. E é exatamente o que eu combato, cara. Por exemplo, eles mataram o Charlie Kirk na frente da família. A esquerda, a extrema esquerda norte-americana matou o Charlie Kirk. Tentaram matar Bolsonaro. Ameaçam todo dia, por exemplo, o Nicolas Ferreira. A gente tem que orar, inclusive, pela vida dele. Inclusive, o que atentou contra a vida de Jair Bolsonaro é um ex-filiado do PSOL, né, que é o Adélio Bispo. O Jean Willis, por exemplo, cuspiu na cara do Bolsonaro. Né, o próprio parlamentar deputado federal também já agrediu um outro membro e respondeu no Conselho de Ética lá da Câmara dos Deputados. E agora o Josemar. Ou seja, isso tem que acabar, cara. Isso tem que acabar. E eu quero ser esse vetor. Eu quero comprar essa causa e mostrar que a esquerda não vai mais sair impune. Acabou essa patifaria, cara. Não tem como. Acabou essa patifaria. Eu vou até o fim e eu vou caçar o Josemar. Eu tenho certeza disso. Eu já tenho uma articulação com mais de 20 deputados aqui na Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que a gente vai caçar. Eu vou conversar nessa semana agora. Eu estava esperando só a definição da tipificação penal para me reunir com o ex-presidente da LERJ, né, o Delarolli, agora então, empossado. Deixa eu falar para você aqui, Douglas Ruz acabou de ser eleito, tá? Ele está conversando aqui. A maioria já falou, mas não falou aqui no programa, Patrick, porra. E aí a gente vai... Isso. Eu preciso conversar disso tanto com o presidente da Assembleia Legislativa, agora eleito Douglas Ruz, e também com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? E daí do Conselho de Ética, Pedro, né? Justamente para a gente conseguir uma conversação contra ele. Conselho de Ética? Então, era o Rodrigo Amorim, só que parece que de um mês para trás, um mês para cá mudou, né? O parlamentar. Enfim, tem que conversar com ele para a gente poder botar isso aí para frente. Já foram movidas, de qualquer forma, dois pedidos de cassação, um pelo PL, já foi movido, pelo deputado Renan Jordi, e outro pelo ex-deputado estadual Alexandre Freitas do Novo, e agora vai ter também a nossa ação também, provavelmente na segunda ou terça-feira, aguardando só a definição do delegado. Pedro, vamos fazer uma mudança de assunto aqui, porque a gente já deu muito palco para o professor Josemar. Sim? Acho que não tem necessidade não. Tem necessidade não, Patrick. O que você me fala aí dessa eleição que está por vir aí de... Vamos falar governo de Estado, que é mais o âmbito que está querendo abrir aqui. O que você acha que está por vir nessa eleição aí? Paz, Douglas?
Então vamos lá. Na verdade é Douglas, né, contra todo esse sistema e contra o judiciário, né? Porque se você parar para analisar, a eleição não está absolutamente judicializada. O Eduardo, ele moveu a primeira ação via PSD, né? Através do deputado Luiz Paulo, referente àquele processo da Assembleia Legislativa, em paralelo a isso, com pedido de ação para tornar a eleição direta. Repare que solicitação de eleição direta é um pleito válido, só que, nesse caso, é inconstitucional também. Por quê? O governador Cláudio Castro renunciou. Se ele não foi cassado, na verdade ele renunciou, derrubaram a chapa. Com renúncia, a eleição ela tem que ser, inclusive constitucionalmente, ela tem que ser indireta. É estadual, né? Não tem problema, eles entraram com a ação para ser direta, se for definido que vai ser direta, que seja direta, mas que seja legal e que o judiciário respeite o processo legislativo aqui no Rio, o processo legislativo referente à eleição da LERJ, permitindo que o presidente empossado fique na linha sucessória e deixe que a eleição aconteça normalmente, né? Mas não é isso que está acontecendo, porque o Rio de Janeiro, infelizmente, ele está sem governador, que renunciou e ele já renunciaria de qualquer forma, porque ele disputaria o Senado, ou seja, não entendo como, vou te dar um exemplo aqui, o Lula, por exemplo, a Dilma, na época que percebeu que o Lula seria preso, ela pediu pro Bessias, né, que é ter aquele áudio que ficou absolutamente famoso, ela queria levar um termo de posse para o Lula assinar o termo de posse como ministro da Casa Civil, ganhar a prerrogativa de foro para que ele não fosse condenado pelo Sérgio Moro. Ali foi uma manobra judicial. Mas foi preso. O Sérgio Moro conseguiu vazar esse áudio e aí entenderam que era uma interferência judicial. E com isso o Lula não pôde assumir a Casa Civil e ele acabou sendo preso depois. Aqui no Rio não tem nada a ver com isso. O Cláudio Castro, se você parar para analisar, ele já renunciaria, porque mudaria o quê? Uma semana? Porque ele teria até o dia 4, mas ele teria que renunciar. Assim como o prefeito de Magé também renunciou para disputar a eleição para deputado federal. Ou seja... o placar está em 4-1, não é isso? Então, está em 4-1, mas... Falta um voto só para ser indireto. Então, só que aí na verdade, são 9 ministros hoje, porque o... Não, são 8 votos. Não, então, mas olha só. Hoje são 9 ministros, desses aí que vão votar. Já tem 4 para ser indireto. Desses 9... O Barroso, o Barroso ele renunciou. Ele renunciou a cadeira, temos um ministro a menos. O outro ministro, que seria o Fachin, ele é presidente da casa. Ele só entra para votar em cenário de empate. Falta Gilmar, Fachin, ou seja, Moraes ele só entra em cenário de empate. Ou seja, tem hoje 4 votos pela eleição indireta, 1 pela direta. Os outros 4 provavelmente vão votar direto, tá? Provavelmente, que é o que a gente já sabe, que são os ministros mais próximos do Lula. Só que repare, esse não é o maior problema. Porque se tivermos hoje uma eleição direta, vamos considerar que ela seja marcada... Eu achava que a Carmen Lúcia também estava nesse bolo que você está falando, e ela votou pela indireta. Por isso que eu acho que tem uma... Não, mas ela teve que fazer isso por conta do... Então, mas sei, é porque ela... vai vir mais um voto. Não, mas é porque ela está no Tribunal Superior Eleitoral e já foi um indicativo do próprio Tribunal Superior Eleitoral para que a eleição fosse indireta. O Nunes Marques assumiu então agora. Ela estaria sendo contraditória se ela fizesse isso, se ela agora tomasse essa decisão. Então o voto dela eu já imaginava. Mas mesmo que seja pela eleição indireta, o Eduardo, o grupo político do PSD, eles estão articulando de todas as formas para, a meu ver, uma inconstitucionalidade gigantesca, que é o presidente do TJ ficar no cargo, no mínimo, até o dia 4 de outubro. Isso não faz sentido. Sabe por que faz sentido? Vou falar. Isso para mim eu vi isso hoje. Isso é desespero para mim do Eduardo. O Eduardo tá vendo que a campanha para ele ali, o Douglas está numa crescente e está estagnado. O que o Eduardo faz em relação a isso? Se tem eleição direta, o Douglas pode até perder a eleição para o Eduardo Paz hoje na direta, tá? Mas o Douglas ganha tempo de TV, ganha campanha, né? Vamos falar a verdade, e vai ganhar a visibilidade dele que ele não tem ainda em todo o estado, e vai ganhar a visibilidade que ele precisa para disputar uma nova eleição. E aí eu acho que o Eduardo Paz, para ele nem... Mas tu acha que isso é bom? Pra gente? Pra gente é ótimo. Ele disputar e perder agora? O quê? Ele disputar a eleição direta e perder para o Eduardo, e o Eduardo disputar a eleição dia 4 mas aí a próxima eleição ele vai ter a visibilidade que ele precisa de tempo. Mas aí o Eduardo vai estar com a máquina do governo do Estado. Se ele perder a direta, provavelmente ele perde a... Cara, eu vou ser sincero contigo. O pior cenário, e aí eu cravo para você, se ele disputar a eleição com o Eduardo Paz, com o Eduardo sendo um governador, ele não tem chance de ganhar essa eleição. Então, mas vamos lá. Ele, nesse momento, se ele for presidente da LERJ e estiver na linha sucessória... Não, o certo é esse. O certo é esse. Ele assumir o mandato tampão, que eu penso, tá? Mas essa manobra do Eduardo Paz ali da eleição direta, eu acho que ele já deve ter pensado. É meu machismo, tá? Cara, se eu for para a eleição direta com esse cara tem risco de não ganhar, porque ele tá numa crescente. Além disso, o cara vai ganhar uma visibilidade danada. Mas aí seria ruim pro Paz, pô. É ruim pro Paz. Qual você aí o que ele fez? Por isso que eu tô achando. O que você acha que é melhor pro Paz? Botar o ministro do TJ.
o juiz, o desembargador do TJ. Né? Ah, não, entendi. Ah, não, tá. Entendeu minha análise ali? Então, pra ele, o melhor caminho é esse. Não, tá certo. Aí eu concordo contigo, porque pro país o melhor cenário é esse. Ele deixa o presidente do TJ, o presidente do TJ já impugnou por 30 dias todos os processos licitatórios das 3 secretarias de obras do Estado. Dá pra você ver que isso é uma manifestação política dele. Ou não? Então, mas, mas olha só. Se o que eles estão querendo impedir é que o presidente da LERJ assuma interinamente agora. Né? Que é inconstitucional. Até a eleição direta ou indireta. Se a eleição for indireta, for resolvida na LERJ, mês que vem Douglas provavelmente é governador. Então, mas indireta, pera rapidinho. Pela votação dos deputados. Só te faço uma pergunta em cima disso. Eleição indireta com voto aberto ou fechado? Se for voto fechado, é Kinder Ovo, não dá pra saber. Você compra chocolate, mas não sabe a surpresa que vem dentro. Maioria não dá pra saber. Voto fechado não tem como saber. Mas a maioria tá com eles. Até porque qualquer pessoa que vai... 36 votos. Não, tudo bem. Mas aí qualquer pessoa que for disputar essa eleição, ela sequer precisa ser parlamentar, diferente da LERJ. Sim, ó. Entendeu? Pode ser alguma figura indicada pelo Lula, que hoje tem a máquina do governo federal na mão, a máquina orçamentária. Então, é diferente. Eleição fechada, o deputado ele pode ter... Você sabe que a maioria dos votos aqui no Rio não são identitários. Os deputados aqui, a maioria, se elegem por entregas, né? Por realização de obra, praça, essas coisas. Ele pode estar decidido em votar em Douglas e durante 10 minutos antes da eleição o voto dele mudar. Mas você não acha por uma ligação que ele recebe. Os deputados já não estão tendo esse retorno do governo do Estado nos últimos anos? Aí seria uma traição. Não, mas agora pouco importa. Mas uma traição que ninguém vai saber, não. É uma traição velada. Que a política adora isso. Não vai saber, porque aí vai ter uma listagem aberta, mas você vai ter como saber. Por exemplo, se você tem... Sabe que na política nada se esconde, irmão. Por exemplo, 16 votos, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ele teve 16 votos favoráveis e o outro candidato, o Paes, teve 38. Como é que ele vai saber de fato quem votou nele e quem não votou? Dá pra saber. Você sabe que são os soldados. Você elimina já os soldados. Vamos dizer assim. E se tiver um soldado lá que serve a 20, pode ser. E se tiver um soldado que serve a 2 coronéis? Não, eu tô entendendo o teu raciocínio. Mas... Eu te falo aqui de pelo menos uns 3 deputados aqui que deve ter gente tendo certeza que vota nele e eu te falo que não vota. Óbvio que eu não vou falar aqui publicamente, mas eu te falo 3, especificamente. Que você vai falar, eu tenho certeza que vota. Não vota. Não, concordo. E se for aberta, eles vão ter que votar, porque eles são do PL. Mas acho que vai ser fechado. Então, mas olha só, se for aberta, eles vão ter que votar porque eles são do PL. E até a convenção partidária é complicado, então eles vão ter que votar. Aí eu te garanto, se for aberta, ele ganha. Se for fechado, não dá pra saber. Pra mim é Kinder Ovo. Pode vir qualquer coisa dentro. Tem que perder 9. Pode perder 9. Mas depois tem como saber, cara. Porque a gente vai ver como é que vai estar o sorriso de cada um com a Eduardo Paes no poder. Estrutura de campanha. Estrutura, a obra. Esquece. Isso aí, uma hora a verdade vai aparecer, a traição vai aparecer, cara. Mas eu já acho que a traição nesse sentido, nesses votos de políticos que se elegem com votos pragmáticos, ela acontece naturalmente. Porque se eles estiverem com Douglas, mesmo que ele vote em Douglas, e depois Douglas perca a eleição, por exemplo, no dia 4, eles vão estar com o Eduardo. A partir de janeiro, eles vão estar com o Eduardo. Sim, isso é fato. É isso que eu falei. Vai aparecer. Então, assim, e mesmo isso que eu tô te falando, mas mesmo que ele não traia agora, pra mim, se o Eduardo vencer a eleição, eles traem lá na frente. Porque, infelizmente, esse voto pragmático na política, esses políticos, eles precisam da máquina para perpetuar no poder. O projeto deles depende disso. O que você escuta nos corredores da política é o seguinte: eu tô com fulano, mas se ciclano ganhar, eu vou estar com ciclano. E se fulano voltar daqui a 4 anos, eu vou estar com fulano de novo. Aposta, é só você ver só você ver, por exemplo, o PSD, por exemplo, do Eduardo, é o partido que mais faz isso no Brasil. Eu acho só o seguinte, Pedrão, eu vi um movimento da galera do Paes, pra gente finalizar aí, eu vi um movimento da galera do Paes para as eleições diretas. Esse movimento, pra mim, eles já recuaram. Eles recuaram, que já estão vendo pesquisa, a crescente do Douglas. Não, só análise assertiva. Sabe que se der um empurrãozinho ali com uma campanha, um tempo de TV, vai em cima. Isso. Mas eu concordo contigo, eu fecho essa questão então, contigo. Então, para eles é melhor indireta e voto secreto. Não, na verdade... Ou o cara do Tribunal de Justiça assumir. Que eu acho que é isso. Eu tô com o sentimento... Que eles querem isso. Que o que eles querem mesmo é que o presidente TJ fique até o final. Agora, aquela tranquilidade que o Paes tinha aí de estar distante acabou, filho. Você vê aí nas redes sociais o Paes atacando. Não vejo campanha do Douglas atacando o Eduardo Paes. Eu vejo só o Eduardo Paes nessa situação. E é complicado, irmão.
complicado demais. Exatamente. Se tu vê, é uma coisa que não faz muito sentido. O Eduardo Paz daqui a pouco vai estar com 110% das intenções de voto, né? E não faz sentido. Eu tenho o totem do Eduardo de 1,70 m que eu abordo as pessoas na rua questionando o trabalho do Eduardo, né? Eu faço muito no do Rio. Tô com um monte de vídeo para postar nesse sentido. Ou seja, hoje ele está com 49,5% de intenções de voto. Ou seja, o que isso quer dizer matematicamente? A cada 2 pessoas que eu falar, uma tem que falar que vai votar no Eduardo. E não é isso que acontece. Eu abordo as pessoas na rua. Sem brincadeira, o Davi está aqui como testemunha. A cada 10 pessoas que eu abordo, talvez 3 falem que vão apoiar o Eduardo. É um número muito pequeno. Intenção de voto, essas pesquisas, eu não confio em pesquisa eleitoral. O Eduardo ele já esteve liderando em intenções de voto para o governo do Estado 2 ou 3 vezes e perdeu. Deixa eu te falar, eu não confio em pesquisa que é divulgada. Eu confio na pesquisa aquela que não é divulgada. No tracking, né, que a gente recebe toda sexta-feira. A gente sabe que aquela pesquisa ali que é real. A pesquisa que é divulgada, nunca o cara vai querer. É sempre a pesquisa para mim que vale é aquela que o cara vai, registra, mas essa aqui eu não vou divulgar não. Exatamente. Entendeu? Que aí é aquela quali e tal, aquela pesquisa mais, e aí quando você vê esse tipo de pesquisa, você vê que o cenário totalmente é outro no governo do Estado. Eu vejo o Eduardo ele tendo uma ampla maioria na capital, mas eu entendo que nos outros municípios ele não vai ter isso, vai ter muita dificuldade de adentrar em outros municípios que são tão populosos, não quanto a capital em números objetivos, mas proporcionalmente sim. Ele tem muita representatividade na capital. Exatamente. E aí tem aquele sudoeste, zona oeste. No norte do Rio, noroeste do Rio de Janeiro, centro-sul do Rio, sul do Rio de Janeiro. Qual a entrada do Eduardo nesses municípios? Tem realizações, né? E aí vamos relembrar o vídeo do Eduardo falando de Maricá, de São Pedro, né? Desdenhando essas cidades aí. Aí você vê como é que é o Eduardo Paz, né? Você sabe que vai ser um governador só para capital. Só vai governar para capital. E no máximo para Baixada por causa do Washington. Exatamente. E se você vê, é um prefeito absolutamente covarde. Se você vê a atuação dele nesses quase 16 anos de poder, ele é um leão, né? Para bater em flanelinha, né? Para botar GCM. GCM que era para estar pegando bandido ali no centro, né? Guarda municipal. Ele bota GCM para tomar mercadoria de trabalhador. Dá vontade de chorar quando você vê trabalhador perdendo água de coco, perdendo máquina de churros, perdendo pipoca. Aquilo é coisa de covarde. Isso aí, sinceramente, isso é coisa de filho da puta. O Castelinho do Recreio. Ele faz isso com... destruir lá, pô. O cara morava 32 anos lá, pô. Castelinho de areia, ponto turístico. É covarde, é um prefeito covarde. É um prefeito covarde. Vendia artesanato. É um prefeito covarde que, sinceramente, ele trata com maldade os mais pobres, a galera. E as pessoas que são trabalhadores. Estamos falando de gente que mora em Bangu. Gente que mora em Campo Grande, que demora 3 horas para chegar na capital, para montar sua barraquinha, que demora 3 horas, inclusive, porque a mobilidade urbana do Rio é um lixo. A mobilidade urbana do Rio é um lixo. E é um lixo por conta do Eduardo. Ele está 16 anos no poder. Aí tudo que fala dele, ele fala do Crivella. Crivella ficou 4 anos. O BRT, quem que criou? Ou seja, você vê que o Eduardo é um projeto fracassado que, infelizmente, acabou dando certo porque ele conseguiu se perpetuar no poder, mas não vai continuar agora. Ele nunca teve amplitude nos outros 91 municípios, ele tem na capital. Porque a capital, infelizmente, ela só foi administrada no período do Eduardo para a galera realmente que tem mais poder aquisitivo. Os mais pobres ele sempre cagou. Ele sempre tratou com desprezo, tratou com desrespeito. Ele é leão, né, para combater gente que vende salgado, gente que vende pipoca, gente que vende mochila, que vende brinquedo ali no centro do Rio, mas é um gatinho, por exemplo, para combater as milícias. Se você parar para ver, nesses 16 anos do Eduardo no poder, foi exatamente onde teve a ascensão das milícias aqui no Rio. Foi exatamente. Aí você resgata um vídeo dele de 20 anos atrás, elogiando as milícias. Na época que eram chamadas de polícia mineira, que era milícia, porque hoje a gente entende como milícia. Ou seja, é para isso que ele quer ser eleito governador do estado. E exatamente por isso. E é por isso que a gente não vai deixar. Não vamos deixar. Não adianta de vincular a imagem com o Cabral, fazer Cabral falando Tava na fala dos guardanapos. Falando que... Agora fizeram uma para tentar desvincular o Cabral. Cabral falando que o Eduardo Paz não atende mais ele, não está mais próximo. Isso a gente sabe que é totalmente história por causa de ano eleitoral. Ele tem medo de falar publicamente, mas é amigo dele. É só vocês darem um Google. Eduardo Paz e Sérgio Cabral. É quase beijo na boca, filho. Esquece. Vê vídeos nessa porcaria. É o padrinho político. É o padrinho político dele. Isso aí, Pedro. Perfeito. Padrinho político, pô. Ele tá tentando esconder a imagem dele. Ele tá tentando esconder até o Lula, se você parar pra ver. Lula tá puto com ele. Porque ele tá escondendo o Lula lá, de jeito nenhum ele tá querendo. Aí o Lula tá até deixando vazar aí, que tá pensando em lançar Caiado, isso. Como é que ele vai fazer campanha pro Caiado e pro Lula no primeiro turno? Ele tá pensando. O PSD, o Kassab, falou que deu autorização pro Eduardo Paz para apoiar quem ele quiser aqui. Né, o Kassab tá com foco em negócio, né? Ele quer ganhar o governo do estado aqui do Rio de Janeiro. Então,
indiretamente ele está meio que deixando o Eduardo apoiar ali o Lula, né? Mesmo tendo o próprio candidato, né, o Caiado, que eu também não sei se o Caiado vai até o fim. Eu acho que ele vai esperar aí as pesquisas aí, se o Flávio continuar decolando. Eu acho que inclusive o PSD deve usar isso como poder de barganha para ganhar mais ministérios num possível governo do Flávio, né? Eu entendo que é essa questão. E outra coisa que é importante, fazendo o mesmo movimento, né? A eleição presidencial, ela vai ser um indicativo muito importante aqui para o Rio de Janeiro, porque se o Flávio continuar nessa crescente, que é o que a gente imagina, né, ele vai passar o Lula em no máximo 30 dias. Se você ver ali os vetores da pesquisa, no máximo em 30 dias ele vai passar o Lula em todas as pesquisas, todas. Mas o termômetro mesmo na pesquisa nacional do presidente é para São Paulo. Não, então, mas São Paulo, o Flávio ganha em São Paulo. Isso aí é fato. O Lula está tentando ali algumas manobras. É difícil acertar também, que tá uma coisa assim bem... foi igual a eleição do Bolsonaro, a última, né? Ficou difícil pra caramba acertar e, na verdade, o Nordeste foi... O Nordeste que a gente nunca, tipo assim, tem aquela visão, deu aquela diferenciada ali pro Lula ganhar a eleição. Não, acabou que o Bolsonaro, na verdade, ele aumentou os votos dele no Nordeste. Só que o Lula aumentou na Zona Sul. Entendeu? Isso aí. Então acabou que foi isso. O Bolsonaro, mesmo ganhando nessas regiões, ele diminuiu a diferença que ele teve em 2018 pro Haddad. Então eu acho até que o Lula usa o Haddad hoje como coringa. Eu acho que o Lula não vai se propor de uma eleição para perder. Se ele vê que o Flávio está subindo nas pesquisas, vai começar a campanha de fake news com um consórcio que é pago e financiado por ele, não é um consórcio midiático. Se o Flávio continuar subindo, eu acho que o Lula vai inventar que vai cuidar da saúde e vai lançar o Haddad. Ele está aguardando até a convenção para decidir. Senão ele vai jogar o Haddad para governador de São Paulo. Mas eu acho que o Haddad renunciou, não foi para disputar o governo de São Paulo. Também acho. Eu acho que o Lula tem um sentimento que ele pode perder a eleição para o Flávio e aí ele vai abrir mão de disputar. Mas aí isso, ele vai falar que quis cuidar da saúde. Porque o Haddad, candidato a presidente, é... Então, mas o Lula é vaidoso. O Lula é vaidoso. O PT não foi o sucessor, gente. O PT não foi o sucessor. Nunca permitiu. E vai acabar. O Lula largou a política e acabou o PT. Me desculpa, porque não tem um sucessor. Não tem ninguém à altura. Ninguém à altura e nunca vai ter ali. Ele não prepararam ninguém. Isso não prepararam ninguém. Pedro, para finalizar aqui, obrigado aí pela tua presença, irmão. Quero te ver mais vezes aqui para te criar debates aqui. Conforme for esquentando essa panela da política, para a gente estar aqui para debater mais política, falar um pouco, nem que a gente traga também aqui para mostrar que você é um cara respeitoso. Traz um amigo aqui de esquerda para vocês debaterem, ter um debate amplo e um debate respeitotoso. E mostrar... Inteligente, que já deu para ver que você é um cara inteligente pra caramba, e mostrar quem você é de verdade aqui, para demonstrar para as pessoas aí que todo mundo, o cara de direita, não sei o quê, e aí vocês vão ver que, na verdade, a vítima aqui foi o Pedro e foi o rapaz ali, o Davi, cinegrafista dele. E isso aí mostra, gente, que essa questão de violência não tem lado, tá? Ela parte de todos os lados, não tem perfeito nessa história, entendeu? E aí trouxemos o Pedro aqui, que foi vítima de um deputado do pessoal e do pessoal que trabalha com ele, foram vítimas de violência, tá? De violência. E é isso aí, eu queria que vocês se conscientizassem nisso aí e avaliassem. Queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que da atitude desse deputado do pessoal foi uma atitude correta? Foi uma atitude digna de um deputado? Ou vocês repudiam totalmente esse tipo de atitude covarde na qual ele fez aí com o Pedro e com o Davi? Então, fica até aberto aí, já que o Danilo puxou, já fica aberto aí o convite para o pessoal da esquerda, se quiser vir aqui no próximo programa para poder debater ideias, não acusações. Tem que ter inteligência e preparo emocional para poder gerar bons debates, né, Pedro? Não adianta vir chegar com os ânimos inflamados, porque a gente não quer isso. O Brasil acho que não está precisando disso hoje. Existem variações de ideias. Um pensa de uma forma, outro pensa da outra. Os dois podem estar certos, os dois podem estar errados. O importante é que haja um debate. No respeito, né? Com respeito, com inteligência, né? E com preparo emocional. Não dá para chegar e ficar nervosinho e querer fazer o que, por exemplo, o nobre deputado fez lá. Um tiro no pé, né, Josemar? Infelizmente. Pedrão, obrigado aí. Faça as considerações finais, né? Eu que agradeço. Pegando esse gancho final aí que tu falou, João Pires, senta aqui, ó. Vamos debater. Debate bom, hein? Você não paga de brabo?
que combate, que faz isso, aquilo outro, que é o soldadinho do Eduardo Paes, que é o soldadinho do Lula, senta aqui, vamos debater. Não é porque você é novo que você tem que agir feito um moleque. Senta aqui, toma uma atitude de homem, vamos debater, eu e você. Bota aqui minha. João, o Pedro fez o convite, você me conhece, você está convidado a sentar aqui do lado do Pedro. Prometo que, pelo que eu conheci o cara aqui, o cara é respeitoso. Eu acho que não vai ter nenhum problema vocês dois debaterem aqui. Vai ser até um prazer ver um debate de vocês dois aqui. Obrigado, Pedro. Agradeço aí, tamo junto. Forte abraço para todos vocês e vamos para cima. Josemar, eu vou caçar o seu mandato. Valeu. Joga pra abertura, Yuri. Começa agora o seu espaço de conversa e opinião. Seja bem-vindo ao Hora Veja Podcast. Está no ar o Hora Veja Podcast. Conversas, ideias e histórias que merecem ser ouvidas. Aperte o play e vem com a gente. Está começando o Hora Veja, o podcast onde a conversa nunca fica pela metade. Informação, histórias e boas risadas toda semana, aqui com você. Ora, veja só! Começa agora o bate-papo que conecta histórias, ideias e muita opinião bem-humorada. Microfone aberto, café na mão e ouvidos atentos. Tá no ar o podcast Hora Veja. Começa agora o seu espaço de conversa e opinião. Seja bem-vindo ao Hora Veja Podcast. Está no ar o Hora Veja Podcast. Conversas, ideias e histórias que merecem ser ouvidas. Aperte o play e vem com a gente. Está começando o Hora Veja, o podcast onde a conversa nunca fica pela metade. Informação, histórias e boas risadas toda semana, aqui com você. Ora, veja só! Começa agora o bate-papo que conecta histórias, ideias e muita opinião bem-humorada. Microfone aberto, café na mão e ouvidos atentos. Tá no ar o podcast Hora Veja. Começa agora o seu espaço de conversa e opinião. Seja bem-vindo ao Hora Veja Podcast. Está no ar o Hora Veja Podcast. Conversas, ideias e histórias que merecem ser ouvidas. Aperte o play e vem com a gente. Está começando o Hora Veja, o podcast onde a conversa nunca fica pela metade. Informação, histórias e boas risadas toda semana, aqui com você. Ora, veja só! Começa agora o bate-papo que conecta histórias, ideias e muita opinião bem-humorada. Microfone aberto, café na mão e ouvidos atentos. Tá no ar o podcast Hora Veja.